Peter Bot dropa ao lado da comporta da raposa sem conteste algum, nesse buraco que tem muito loot. Quando ele termina de lutear, ele já vai direto pegar o trem que dá pra ilha 12 mítica. Basicamente, nesse início de partida, o objetivo dele é pegar o trem da forma mais segura e rápida possível, usando as termitas, claro, e se protegendo quando alguém tira nele. Quando alguém tira nele, ele basicamente só tenta devolver o dano da forma mais rápida possível e sem tomar de volta, claro, senão alguém pode rushar ele. A primeira coisa que ele faz quando abre o cofre é basicamente pegar a 12 e se fechar numa box, porque a possibilidade de ter alguém que vai rushar ele é muito grande. O início de partida é muito simples, mas que proporciona para ele nos primeiros 4 minutos de partida 12 mítica, chug de 200 e a grande possibilidade de conseguir o bastão nos primeiros minutos de partida. Além de que também tem as bitcoins e muito ouro. Ele tem simplesmente isso free toda a partida. Bom, e após ele terminar de maximizar o seu loot, ele já vai direto maximizar material. Então a prioridade dele, vocês podem ver que ele prioriza arma, shield e depois material. Ele já vai indo em direção lá Licontropo, que provavelmente ele tem uma rota de material muito bem feita, que maximiza muito rápido. Ao chegar lá Licontropo, ele consegue o spot e automaticamente já lança em frente a mansão para conseguir spotar quem estiver dentro. E aqui, meus amigos, temos a primeira situação de fight do Peter Bot desse vídeo. Ele percebe que tinha alguém atrás dele e ele prioriza pegar o raio da fight e imediatamente dar um dano no adversário para deixar ele em choque. E é exatamente isso que ele faz. Aqui vem uma observação para como ele rouba a parede do adversário com uma facilidade absurda. Ele percebe que o adversário dele está priorizando bater o mini em vez de segurar e expandir box. Então ele imediatamente pega essa shotgun que dá muito dano na parede, atira e depois imediatamente já troca pra R, roubando a parede de uma forma muito fácil. Imediatamente ele já faz o Peace Control. E aqui já vem um adendo que muitos jogadores não fazem, porque mesmo o Peter Bot sendo o melhor jogador do mundo, ele está jogando safe, ele está com 100 de vida a mais que o adversário e ele está jogando muito safe, fazendo vários fakes. Consegue arranjar uma brecha e dar mais 60 de dano no adversário. E aqui você pode ver como o Peter Bot, mesmo sendo muito bom, ele é muito paciente também. Ele não sai pulando na box ou editando na cara quando ele sabe que é uma partida importante, que ele não pode tomar simplesmente um max e perder a partida. O adversário desce para se healar com a névoa de cura e o Peter Bot já automaticamente prioriza segurar a mira em vez de sair buildando, porque ele sabe que é um tiro ele mata o cara, então ele não precisa de muita proteção. E assim ele consegue a primeira eliminação dele facilmente. O Peter Bot hoje é o player que tem o carro. Bom, primeiramente ele já corre imediatamente para pegar um high pick, e isso inclusive é um dos padrões que vocês vão conseguir observar do Peter Bot. Ele sempre prioriza chegar pelo raio ou pegar o raio o mais rápido possível, dando um dano no adversário. Nesse caso ele pega o raio e já pula dando um high pick, tentando encaixar algum dano que dê alguma vantagem nele inicial. Quando ele percebe que o adversário dele não é um completo banana, ele vai direto jogar um box fight, que vai ser um box fight um pouco demorado. E o que a gente pode ressaltar dessa box fight é a quantidade de fake que o Peter Bot faz. Ele sempre está com a shotgun dele segurada na mão, procurando fazer os melhores fakes possível. E isso se dá pela quantidade de box fight que esse cara já jogou e a inteligência e memória muscular que ele já criou nesse tipo de fight. E a paciência dele vem pela quantidade de dano que ele dá no adversário e mesmo assim não rusha. Ele sempre prioriza primeiro estar com a vida dele completa para depois rushar o adversário, sempre jogando pelos pixels absurdos que ele faz. E aqui a gente pode dar um adendo nessa jogada que ele dá 120 de dano no adversário parado. E nessa jogada ele simplesmente mostra tudo que eu falei até agora, os fakes e também a paciência que ele teve de ficar parado, esperando o jogador vir, e assim ele consegue encaixar 120 de dano, simplesmente vendo por onde o jogador ia passar, encaixando um dano muito forte. E mesmo dando um dano muito forte, ele prioriza se healar primeiro. Logo após isso, o adversário foge e tenta marotar o Peter Bot, porém acaba encaixando muito pouco dano. Quando eu falo sobre a inteligência do Peter Bot, é sobre isso que eu tô falando. Consegue encaixar um dano muito forte no adversário. Olha esse fake de movimentação que ele faz. Absurdo. E depois ele simplesmente mata o adversário, jogando na paciência e pegando pixels à distância. Após isso, vai ao Black Market e pega as curas mais fortes do meta. Dá 36 de dano e rusha. Toma dano e imediatamente se heala. O adversário sobe um monte. Porém ele percebe uma falha nas builds e quebra ele, virando e dando 90 de dano. Após isso, ele boxfighta com seu adversário e acaba saindo na vantagem. Aqui também vale ressaltar como o Peter Bot é ágil e sabe exatamente o time de quebrar as builds. Além disso, ele utiliza muito das suas próprias armas para quebrar as builds. Isso é incrível. Além de que também é uma ótima observação a se fazer, dizer que ele sempre está com a 12 na mão. O que eu quero dizer com isso é que ele sempre está segurando a 12 mirando para o adversário. Isso, além de te garantir que se o adversário editar você vai conseguir dar dano, também garante que seu adversário vai ficar com medo às vezes de editar na sua cara. Bom, em sua próxima vítima o Peter Bot estoura o cara
e corre em sua direção. O que vale ressaltar as escolhas do Peterbot. Nesse caso, ele sobe rampando, ao invés de ir usando a tirolesa. Inteligentemente, utiliza a zipline para quebrar todas as builds e dar mais um dano no cara. É incrível a pressão que ele faz depois disso. É basicamente perfeita, porque o adversário não consegue se curar, entra em choque e aí ele mata com uma facilidade absurda. Tudo isso porque ele escolheu, ao invés de usar a zipline, ele rampar. O próximo adversário, Peterbot novamente estoura ele, e isso vocês já podem observar que é um padrão. Toda fight o Peterbot começa com um pré-fight damage bom, e o Peter após isso já rampa novamente seu adversário. Porém o adversário sobe muito, ele automaticamente sobe para não deixar ele se healar. Após conseguir pegar o high, o adversário desce e fecha a box, sendo aí o erro dele. O Peterbot antecipa e consegue controlá-lo e finaliza a fight com facilidade. Observação é esse retake do Peter, que parece simples, mas ele sempre utiliza e sempre dá uma vantagem nele, porque ele nunca para de subir. Depois, Peterbot contorna indo em direção a safe, pela dead zone, é claro. Durante a rotação, ele estoura mais um adversário e percebe que ele é um completo banana. Entra na box e finaliza a fight com muita facilidade. Aqui temos um adendo a se fazer ao adversário. O adversário deu as costas ao Peterbot e expandiu o box de uma forma não tão inteligente, porque ele sabia que o Peterbot estava vindo na direção dele e ele devia se preparar para dar uma contrapressão ou pelo menos criar muita distância. Bom, depois disso ele apenas rota e pega uma boa posição. Agora, isso aqui foi destruidor. Ele basicamente percebe que tem um adversário embaixo dele, utiliza o efeito de Aura Cura para quebrar a parede rapidamente, acerta um belo tiro e finaliza a fight com facilidade. Brutal. Após pegar esse refresh, na 7ª safe, ele se prepara para pegar uma posição um pouco mais alta, já que ele estava centralizado nessa safe. E isso, no futuro, vai dar ótimas oportunidades. Com essa posição e uma mira estupidamente boa, ele consegue pegar sua 9ª eliminação. Logo após, a 8ª safe se revela. E ele percebe que pelo fato da última safe ele estar centralizado na safe meio a meio, o lado que ele estava era dead zone. E ele aproveita disso para se movimentar e alcançar o topo de um prédio com até certa facilidade, investindo material para não tomar rasgos. Peter percebe que a 9ª safe fechou e decide armar o high de cima do prédio, dando assim uma vantagem tremenda para ele, e assim com uma ótima mira estourar vários oponentes. E acaba que um deles vira uma marmitinha. E essa posição, se bem segurada, vai te render muitas kills, como o Peterbot acabou fazendo. Rendeu mais uma, e mais uma, e mais uma. Bom, como o Peterbot é ótimo em segurar high, como vocês podem ver que ele até ficou bastante alto e não teve ninguém muito querendo contestá-lo, podemos ir direto para o win conditional nele. Foi ele segurar o high desde a 9ª safe, que no final das contas rendeu para ele uma win relativamente fácil. É claro, acredito que o maior poder do Peterbot seja a confiança e a sua mira. Uma mira brutalmente amedrontadora, se você tem até medo de olhar para esse cara. Além de que ele vai te rushar até o final. É claro, esse vídeo é apenas para mostrar como o Peterbot joga e como você também pode melhorar um pouco da sua gameplay com um pouco desse estilo de jogo. Mas o principal que você precisa trabalhar é a sua mentalidade, é a sua mira e depois a sua mecânica. Porque esse é o top do Peterbot. A mentalidade dele é brutalmente forte, uma mentalidade incrível. Uma mira que dá até medo e uma mecânica muito rápida que não deixa ele na mão. Então é isso. Esse é o Peterbot.